Oi, eu sou a Kari, eu espero muito que esteja tudo bem por aí. E no vídeo de hoje eu vou testar a tinta da TGA. Embora assim, não é a minha primeira experiência com ela, eu já abri essa tinta em outro vídeo e usei, numa pintura onde ela estava dividindo aí o protagonismo com vários outros materiais. Inclusive é um vídeo que eu recebi uma caixa misteriosa de um inscrito. E vocês vão se cansar de me ouvir falar disso. Mas então, eu abri essa tinta lá no outro vídeo, fiz o teste, usei na pintura. Quem assistiu deve ter visto, quem não assistiu, eu vou deixar aí pra você ver depois. Mas é isso, eu queria poder explorar mais da tinta, deixar ela como protagonista da pintura e conhecer melhor as características dela. E ok, vamos lá falar da tinta, Essa guache ela veio com 5 cores, que é magenta, amarelo, ciano, preto e branco, que são cores primárias, cores bem apuradas e pigmentadas também, como vocês podem ver. E assim como no teste da guache da Artus, eu fiz aí 2 quadradinhos para cada cor. Então do lado esquerdo do papel eu usei a tinta do jeito que ela veio na bisnaga e do lado direito eu diluí um pouquinho em água. Minhas experiências com essas tintas, que não são escolares, é muito recente, é de 2 semanas pra cá, desde que chegou a tinta guache da Artus aqui e desde que eu recebi o presente que veio essa tinta guache da TGA. Então assim, eu ainda tô descobrindo as coisas e tudo, tô me divertindo bastante e eu quero trazer minha experiência aqui pra vocês. Eu notei também que essa guache, as bisnagas, elas têm 25 ml de conteúdo, diferente da guache da Artus, que tem 22 ml de conteúdo. E nesse vídeo aqui eu vou falar mais somente da guache da TGA. Vocês pediram, nos comentários, no outro vídeo, que eu comparasse a guache da TGA com a guache da Artus. E eu vou fazer um vídeo onde eu faço a mesma pintura, metade de um lado de uma, metade a outra. Mas eu resolvi nesse vídeo aqui conhecer melhor a guache da TGA antes de fazer o outro vídeo, sabe? Porque eu queria conhecer melhor as características dela. Porque no vídeo em que eu abri a tinta, não conheci tudo que eu poderia conhecer, sabe? Pois é, então no próximo vídeo já podem esperar aí que vai ter a comparação dessas duas tintas. Então eu acho que vai ser bem divertido, eu tô ansiosa pra fazer, mas antes eu queria explorar mais aqui. E aqui nesse vídeo, gente, diferente dos outros, eu não vou falar de preço, porque foi um presente, então, Pois é, não fui eu que paguei essa tinta guache da TGA, eu não sei quanto é que ela custou. E a gente até pode pesquisar na internet, mas como foi um presente, eu também resolvi aqui focar nas características da tinta, na minha experiência com ela e não no custo, sabe? Eu sei que eu fugi do padrão de testar tinta com a pintura de cena dos filmes do Estúdio Ghibli, mas como essa daqui eu fiz na ordem diferente, eu resolvi pintar algo diferente também. Eu tava navegando no Pinterest, gente, eu sempre bato a mão aqui em alguma coisa na mesa, mas enfim. Como eu tava navegando no Pinterest, apareceu uma imagem muito fofa de um porco-espinho e eu resolvi pintar. E essa pintura aqui é aquela que, assim, quando a gente começa, parece que vai dar tudo errado. E foi assim que eu senti, assim que eu comecei a pintar. Que eu não sabia bem para onde estava indo. E não tinha muito a ver com a qualidade da tinta nesse quesito aqui. Foi muito a ver com o meu processo mesmo, de que eu comecei a pintar o cenário. Eu achei um cenário... Não é nem que, assim, tão diferente de outros que a gente já pintou aqui no canal. Mas eu não sei, talvez fosse a minha eu do dia e eu tava meio perdida mesmo. Que eu comecei jogando as cores lá e fiquei meio perdida, achando que realmente ia dar tudo errado. E que ia ser um vídeo em que eu não saberia bem como justificar a qualidade da tinta com uma pintura que deu errado. Mas não tem nada a ver, gente. Qualidade de tinta, qualidade de material não tem muito a ver com resultado de pintura, Até porque com guache escolar a gente consegue pinturas boas, Assim como com guache profissional, estudante, a gente consegue pinturas ruins. E isso não é muito só a ver com o material, mas também com a nossa experiência, com a nossa habilidade e também com a nossa energia do dia. Porque tem dias que não importa se a gente pinta bem ou não, se a gente fez já super trabalhos, tem dias que a gente vai pintar mal, tem dias que nossos trabalhos, nossos testes vão dar muito errado. E é isso, mas nessa pintura aqui houve uma reviravolta aí no processo, então no final vai dar certo. E aí eu te convido para você ficar aí, para você ver, Eu deixei o vídeo bem acelerado, porque o processo foi conturbado, foi um processo perdido, eu não estava sabendo bem para onde ir. Mas deixa eu te perguntar, você já deu like nesse vídeo?
Eu tô ficando cara de pau, eu tô pedindo a ajuda de vocês pra me ajudarem a monetizar o canal e que eu consiga trazer mais conteúdos artísticos e que a gente teste vários materiais, que eu traga mais tutoriais de desenho, pintura e aceito sugestões de vocês nos comentários. Enfim, então assim, curte esse vídeo, se inscreve no canal que toda semana a gente tá aqui com coisas novas e divertidas. E depois de desencanar da ideia de que poderia dar tudo errado e simplesmente deixar o processo fluir, eu acho que as coisas funcionaram melhor. Só que aqui eu não segui muito aquela ordem que eu costumo fazer nos outros vídeos de pintar por etapas, porque eu tava querendo corrigir tudo ao mesmo tempo, por isso que eu realmente deixei o vídeo bem acelerado, para que vocês, a experiência de quem assiste não ficasse tão travada quanto foi na pintura. Mas é isso, eu botei o fone de ouvido, galera, e fui pintando e seguindo aí o processo com a tinta. E eu vou falar da tinta agora, né, que eu tô falando só da pintura e das minhas neuras, mas vamos lá. E como eu falei lá no início do vídeo, a tinta ela é bem pigmentada e ela tem uma ótima cobertura, que é o que me chama muito a atenção, porque eu gosto de pinturas coloridas e bem preenchidas, né? Eu gosto realmente de fazer pinturas saturadas e eu gostei muito dessa pintura aqui, talvez por esse amarelo vibrante que ficou ali. E só pra deixar claro, não fui eu que inventei, eu já falei isso antes, mas é sério, não fui eu que inventei, eu tava olhando uma imagem de referência, então assim... pode ser. O processo, o que me ajudou muito nesse processo também foi estar olhando uma imagem de referência. E mesmo que eu não tenha seguido à risca a ideia do realismo, né? Eu deixei uma coisa assim mais realmente pintura, né? Mais ilustração. Ter para onde olhar ajuda a gente a situar as coisas, encaixar melhor. Mas então, a tinta não deixou nada a desejar na cobertura e eu usei tantas camadas com ela sem diluir em água quanto diluída em água. Eu gostei muito também da ideia de diluir em água. Tenho gostado, tenho achado bom porque ajuda a tinta a render. E eu sempre falo, né, que eu sou mão de vaca. Eu ainda confundo com patinha de vaca. Ai, gente, eu não gosto de desperdiçar material. Sério, porque eu fico pensando assim, joguei tal coisa fora, fiz uma mistura errada, tive que descartar. E às vezes quando eu faço mistura errada, ainda assim, eu gosto de usar em alguma coisa. Nem sempre cabe, né? Às vezes nessas pinturas aqui em que a gente tá olhando alguma coisa, não cabe a gente fazer usar a cor errada, porque senão vai ficar muito diferente. Mas quando a gente tá mais livre, eu uso. Eu não gosto de jogar nada fora, de desperdiçar, realmente não gosto. Como essa guache tem 5 cores, significa que a gente precisa fazer mais misturas para alcançar as cores que a gente precisa. É o mesmo discurso que eu falei lá quando eu testei a guache da Artus sobre essa questão de ter 5 cores. Mas quando eu fiz essa pintura aqui do porco-espinho, eu acho que eu já estava bem mais conformada pelo fato de não ter vermelho e sim magenta. Então eu não fiquei muito assim... preocupada ou neurótica com o fato de não ser vermelho, né? Que é mais a minha zona de conforto, porque a gente passa uma vida inteira usando vermelho e não magenta. Mas aqui eu acho que eu já estava mais acostumada e tal, então não fiquei pensando muito nisso. E tô melhorando aí nas misturas. O caso é que vocês podem ver ali nesse pratinho que eu faço as misturas, que não é um godê, é um pratinho aí de festa, é que fica uma grande bagunça. Fica um fuzuê de cores que pra mim funciona porque no nosso processo cada um sabe do seu, né? A gente se vira com as nossas bagunças, mas a gente fica uma bagunça ali, fica realmente um negócio maluco, esquisito. E essa tinta ela se reativa com água. Então, quando você coloca uma cor em cima da bagunça, ela vai se misturar um pouco com a cor de baixo, então tem que ter um pouco de cuidado. Não é como tinta acrílica, porque a tinta acrílica, quando seca na superfície, ela seca. Ela não reativa novamente, mesmo que você coloque água. Então a guache aqui, pelo menos essas últimas, elas reativam com água. Das guaches escolares que eu já testei, eu conseguia reativa também. Reativa, gente, não sejamos hipócritas, que elas reativam, elas fazem o seu papel. Eu ainda tenho guaches escolares aqui que vocês sabem, eu não vou desperdiçar. Eu vou usar o máximo que der. Mas elas reativam também, mas essas daqui eu acho que essa questão de reativar é mais potente, pelo que eu notei. Eu confesso que ao longo do processo aqui, com essas guaches em que a gente dilui um pouco em água, em alguns momentos eu acho que eu pesei a mão na água e trouxe alguns efeitos de aquarela. Como eu sou muito desprendida e não fico naquela do que é certo e errado, muito presa a isso, eu não me culpo. Pode ser que alguém que seja profissional com guache, né, que tenha experiências, né,
e tudo, possa me achar errada nesse sentido. E em alguns momentos eu me questionei, sabe, de... Meu Deus, eu tratei isso aqui como se fosse aquarela, mas não é aquarela, é guache. E diferente da aquarela, que mesmo que você use o efeito de aquarela mais aguado, ou seja o que for aqui, ele não vai ficar com o efeito de aquarela. Ele, quando seca, ele traz essa característica mais opaca do guache mesmo. Então ele continua aparecendo guache, o que eu adoro, o que eu acho muito legal. Então eu acabei misturando aí as técnicas e não me sentindo culpada, porque assim, já tinha começado tudo meio errado, então eu fui como o coração quis, sabe? Sem culpa no cartório. É verdade que eu não tenho nada de ruim pra falar dessa tinta. Eu gostei muito do resultado da pintura depois, embora eu já falei com vocês que o resultado de pintura não é somente o material. Inclusive, eu estava navegando num shorts um dia aqui no YouTube e alguém estava fazendo uma comparação, né? Tem muitos vídeos assim comparando os materiais. Ai, gente, às vezes eu queria fazer shorts assim sobre isso também, mas eu não consigo fazer as duas coisas nos dois formatos. Então, às vezes eu tenho que escolher se eu trago esse tipo de conteúdo para o vídeo longo ou para o short. Enfim, aí eu acabo trazendo pro vídeo longo, onde eu posso tagarelar bastante. Mas tá tendo muito conteúdo no short também, então eu te convido a assistir, às vezes, passa aí, ver uns vídeos curtinhos, tem bastante coisa por lá. Mas é isso, eu tava navegando e vi esse vídeo em que a pessoa tava comparando um material, né, escolar com material profissional. Na verdade não era bem escolar, acho que ela tava comparando alguma coisa, o preço era um de 30 e o outro de 300, ou foi 3.000, alguma coisa assim, eu não lembro os detalhes. E aí eu acabei olhando os comentários, porque às vezes a gente é curiosa. E eu vi um comentário que eu achei interessante, que a pessoa falou assim, que o resultado da pintura não depende do material, que foi o que eu falei pra vocês mais anteriormente no vídeo. Foi até inspirado nesse comentário também. Que não depende do material, a gente pode conseguir resultados bons, né, muito bons, com materiais que o pessoal não considera tão bom, com material mais barato mesmo. Mas às vezes é sobre a dinâmica do processo, né? Que o material mais caro, às vezes, ele traz uma certa fluidez. Então eu concordei realmente, eu confesso que eu senti uma fluidez quando eu usei. Não uma facilidade maior, mas o material ele auxilia, né? A gente conseguir o que a gente quer com mais rapidez, com mais facilidade. Então, não é que é mais fácil pintar, mas o processo ele se torna mais dinâmico, mais flexível e a gente não tem tantos percalços, tantas adaptações que às vezes a gente tem que fazer com um material que é mais barato, com um material mais escolar, né? E assim, gente, às vezes eu confesso que eu fico pensando nas coisas assim e me sinto uma traidora das guaches escolares. Ai, os bichinhos. Não é nem que eu defendo ou critico. Eu acho que é necessário a gente criticar quando realmente é ruim. E a gente também não se prender a isso ou se limitar a alguma coisa que a gente acredita que não pode, né? Ah, eu não vou conseguir pintar bem porque eu não tenho aquele material bom. Não, isso não é verdade. Então não deixe de pintar ou não deixe de fazer o que você quer porque você não tem aquilo que na internet todo mundo tem, que todo mundo indica. Isso não é um fator limitante e não deve ser. Quando eu comecei o canal eu não tinha nenhum material que as pessoas consideravam bons, mas mesmo assim eu queria trazer conteúdo e contribuir de alguma forma e eu estou muito feliz com o resultado, com o feedback de vocês, com a parceria. Eu tenho sentido assim proximidade com muita gente legal por aqui. Então é isso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha saído daqui com vontade de pintar. Me conta aqui o que foi que você achou dessa pintura. Muito obrigada por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho!